Olá, bom dia. Eu sou a Luísa Duarte, faço mestrado em Clínica Odontológica aqui na UF. A aula de hoje é sobre restaurações indiretas não metálicas. Nós vamos seguir este plano de aula: introdução, sistemas cerâmicos metal-free e resinas compostas laboratoriais. A evolução dos materiais odontológicos possibilitou um avanço na odontologia estética. E hoje, também com o nível de exigência mais alto dos pacientes, nós dentistas temos que optar por materiais mais estéticos possíveis. E é isso que a aula de hoje aborda: restaurações metal-free, livres de metal. Temos na odontologia 4 tipos de materiais restauradores: metais, polímeros, cerâmicas e resinas compostas. As indicações de restaurações metal-free são inlays, onlays, overlays, coroas totais e prótese parcial fixa. Vamos começar falando dos sistemas cerâmicos. A cerâmica é um composto inorgânico com propriedades tipicamente não metálicas, constituído de oxigênio e um ou mais elementos metálicos ou semimetálicos. Exemplo: o óxido de alumínio é chamado de alumina. O óxido de zircônio é chamado de zircônia, e assim vai. As cerâmicas apresentam elevado ponto de fusão e seu processamento é preferencialmente por sinterização. As cerâmicas apresentam uma fase vítrea e uma fase cristalina. A fase vítrea: o vidro é baseado na estrutura de sílica, e a fase cristalina é em cristais de alumina, magnésia, zircônia e outros óxidos. A fase vítrea proporciona estética e a fase cristalina, resistência. Propriedades das cerâmicas: resistência à flexão de moderada a excelente, inércia à maioria dos líquidos, gases, substâncias alcalinas e ácidas, biocompatibilidade, estabilidade de cor a longo prazo, resistência ao desgaste, capacidade de serem conformadas em formas precisas, propriedades isolantes, resistentes a altas temperaturas e ambientes abrasivos, e alta dureza. O término do preparo para coroas totais tem as seguintes características: redução axial de 1,5 a 2 milímetros, redução oclusal de 1,5 a 2 milímetros e incisal de 2 milímetros. A linha de terminação cervical é em chanfro profundo ou ombro com ângulo axiogengival arredondado, ausência de ângulos vivos e convergência relativa entre paredes opostas. Essas imagens do término em chanfro profundo ou ombro arredondado fazemos com a broca 4137, como mostra na primeira imagem. O término para inlays e onlays também com ângulos arredondados e desgastes de 1,5 a 2 milímetros. De um modo geral, temos 3 categorias de cerâmicas odontológicas: as cerâmicas de silicato, cerâmicas de óxidos
e os vidros ceramizados, também chamado por alguns autores de cerâmicas vítreas. As cerâmicas odontológicas de silicato contêm principalmente sílica e também óxido de potássio, óxido de sódio e alumina. São chamadas porcelanas odontológicas propriamente ditas, as cerâmicas feldspáticas. Indicações: facetas, inlay, onlay e cobertura de infraestrutura. Matriz vítrea e cristais de leucita. Essa cerâmica visa principalmente a estética. A gente não pode esperar grande resistência desse tipo de cerâmica. Possui muita fase vítrea e pequena fase cristalina. As cerâmicas feldspáticas, elas são aplicadas no troquel refratário, o pó de cerâmica com a água. E então ocorre a queima da cerâmica em todas as camadas. O técnico vai adicionando camadas de diferentes opacidades e cores para entregar um trabalho mais próximo da estética do paciente. E a cerâmica finalizada para a prova em boca. A resistência à flexão das cerâmicas de silicato é em torno de 55 megapascal. E a tenacidade à fratura é de 1 megapascal por metro quadrado. As cerâmicas de óxidos contêm principalmente uma fase cristalina e pequena fase vítrea. São mais resistentes do que as cerâmicas feldspáticas, mas perdem um pouco da estética. Indicações: inlay, onlay, infraestrutura e cobertura de infraestrutura. Inceran, fabricante Vita. Para infraestrutura, é cerâmica aluminizada a 97%, com alternativas de acréscimo de zircônia e magnésia. Pode ser infiltrada por vidro ou usinada em processo CAD/CAM. E para recobrimento, a cerâmica é aluminizada a 50%. Tem diferenças de indicação, dependendo da composição da fase cristalina. Quanto maior a resistência, menor a estética. Um caso clínico com Inceran alumina de 2 coroas totais. Confecção da infraestrutura cerâmica, a infraestrutura, prova da infraestrutura e aplicação da cerâmica de recobrimento. Agora um caso de ponte fixa de 3 elementos com Inceran alumina. Confecção da infraestrutura, a infraestrutura, a prova dessa infraestrutura, aplicação da cerâmica de cobertura. O antes e depois do caso. Agora um caso com Inceran zircônia. Infraestrutura e prova da infraestrutura, aplicação da cerâmica de cobertura. Agora um caso de ponte fixa com Inceran zircônia. A prova da infraestrutura, a aplicação de cerâmica de cobertura e prova em boca. E a peça cimentada. Temos também os vidros ceramizados.
são obtidos pela nucleação e desenvolvimento de cristais no interior da matriz vítrea. Esse processo é chamado de ceramização. É o grupo mais utilizado em função da técnica de obtenção, através da cerâmica fundida, igual à dos metais. Indicações: facetas, inlay, onlay e infraestrutura e cobertura da infraestrutura. Os vidros ceramizados ou cerâmicas vítreas têm cristais de alumina dispersos na matriz vítrea feldspática. Com isso, há um ganho em propriedades mecânicas. A resistência à flexão é em torno de 100 megapascal e a tenacidade à fratura de 2 megapascal por metro quadrado. Nessa imagem, podemos ver a estrutura de uma cerâmica vítrea, com porções de fase cristalina e vítrea. IMEX, fabricante Ivoclar. Para a infraestrutura e recobrimento. A cerâmica pode ser prensada ou usinada em processo CAD/CAM. Aqui nós temos a sequência de obtenção de restauração em IMEX. Preparação do troquel, enceramento, colocação de sprus de inclusão, desinclusão e queima da cera, prensagem ou injeção, abertura do anel e acabamentos. Depois, o técnico opta pela maquiagem da cerâmica ou ele aplica cerâmica de recobrimento. Um caso aqui de múltiplas restaurações em IMEX. As restaurações estéticas e resistentes obtidas, então. A apresentação comercial da cerâmica IMEX é desta forma. E a obtenção de uma restauração a partir da tecnologia CAD/CAM segue essa seguinte sequência: coleta de informações no consultório, com captura de imagens da própria cavidade oral do paciente, ou então a coleta de informações no laboratório, a partir do escaneamento do modelo do paciente. Depois vem a etapa de desenho da restauração ou infraestrutura. E então, a fresagem da restauração. A restauração sendo fresada a partir do que a gente desenvolveu no software. E a restauração sai assim da fresadora. Vamos falar agora das resinas compostas laboratoriais. É um sistema indireto de resina composta. A composição é similar à das resinas compostas diretas. O nome cerômero vem do nome em inglês, Ceramic Optimized Polymer. O grau de conversão, polimerização, pode alcançar 98%, enquanto as resinas diretas, elas polimerizam em torno de 55% a 65%. É uma alternativa à cerâmica em algumas indicações. Vamos comparar aqui as cerâmicas com os cerômeros. Os cerômeros têm as vantagens frente às cerâmicas de técnica laboratorial menos crítica, menor custo, reparos mais fáceis, repolimento mais adequado após ajuste pós-cimentação, resistência ao desgaste mais similar ao da dentina natural e o módulo de elasticidade semelhante ao da dentina. E os cerômeros
tem as seguintes desvantagens frente às cerâmicas: menor estética inicial e principalmente ao longo do tempo, e menor durabilidade estrutural. Os términos do preparo são iguais aos que vimos das cerâmicas. Os cerômeros podem ser polimerizados através da fotoativação ou através de calor e pressão. Aqui um caso feito com cerômero. A peça em cerômero, cimentação e restauração finalizada. Podemos optar também por adicionar fibras de reforço estrutural. As fibras de reforço são estruturas fibrilares de arquitetura e composição variadas, adicionadas a polímeros sintéticos e que têm a finalidade de melhorar as propriedades físicas e mecânicas dos polímeros a elas associados. O que melhora, então, quando adicionada no compósito? Os compósitos, isoladamente, possuem baixa resistência à flexão, fraturando-se quando empregadas em próteses extensas. O papel das fibras é aumentar a resistência à flexão dos compósitos. As fibras melhoram a resistência à flexão dos compósitos pela absorção e distribuição uniforme das forças mastigatórias pelas fibras. As fibras de reforço podem ser de polietileno, trançada, tecida ou unidirecional, de fibra de vidro, trançada, tecida ou unidirecional, ou de aramida. A bibliografia da aula e muito obrigada. Eu estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.